Hoje, que triste, nós íamos fazer de manhã uma reportagem sobre o sumiço desse menino alegre, cheio de vida, amor da mãe dele, menino jovem de tudo, 16 anos de idade, que se chama Kildare. Estava sumido desde sexta-feira. A mãe liga aqui para a produção do Cidade Alerta para pedir ajuda. Só que quando a nossa equipe estava saindo, é Capitão Nascimento, né? O capitão estava saindo da emissora, 6 horas da manhã, o corpo dele tinha acabado de ser encontrado. Infelizmente, não chegamos a tempo de, quem sabe, ajudar essa mãe a encontrá-lo com vida em Franco da Rocha. Um verdadeiro mistério, inclusive. Nossa equipe foi chamada até Franco da Rocha para ajudar uma mãe desesperada. Mas antes mesmo de começar a conversa com Vanessa, mãe de Kildare e Davi, um corpo foi encontrado. A notícia da morte do filho fez Vanessa desabar. Eu fiz tão pouco pelo meu filho, meu Deus! Eu queria estar com ele. A vida de Davi, como é chamado por todos, terminou cedo e de forma trágica. Mataram meu Davi. Mataram meu Davi, meu Deus! Aos 16 anos, ele foi vítima de um crime brutal. Vanessa tinha esperança de encontrar o filho que estava desaparecido há uma semana. Por isso, ela chamou a nossa equipe. A única certeza que eu tenho hoje é que vou enterrar meu filho daqui a pouco. Eu nunca imaginei isso na minha vida. A nossa produção conversou ontem à noite com a Vanessa e a gente combinou de encontrá-la aqui na casa, para conversar com ela, para, enfim, compartilhar as fotos do Davi e tentar encontrá-lo de qualquer forma. Mas nós viemos hoje aqui e a gente se depara com essa cena. Ela sendo amparada por amigos, parentes, se preparando agora para ir até o IML fazer o reconhecimento do corpo. Infelizmente, ela recebeu a notícia que ela mais temia nessa madrugada. O corpo do Davi foi encontrado. Então, ao invés agora de tentar refazer todo o trajeto, procurar por ele, nossa equipe vai ajudar a família a tentar decifrar o que realmente aconteceu. Principalmente no depoimento misterioso que foi dado pelo amigo que teria estado pela última vez com o Davi naquela sexta-feira, quando a mãe encontrou com ele. Davi foi encontrado neste matagal bem próximo à casa em que ele morava, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. No corpo havia sinais de violência. Peritos apontam que ele foi brutalmente espancado. Quem matou meu filho, as pessoas que matou meu filho, sabem quem foi. Sabe por que foi e eles só que sabem. E eles não vão falar. Davi morava sozinho nesta casa. E foi na sexta-feira passada que a mãe o viu pela última vez. Eu vi meu filho na sexta-feira de manhã. Falei, meu filho, vamos tomar café. Nós tomamos café juntos. Depois ele foi embora, que eu tinha que resolver uns problemas. Aí depois ele voltou, almoçou. Foi a última vez que eu vi meu filho. Não vi mais. Depois eu só recebi o telefonema do amigo dele dizendo que eles tinham caído de moto, que ele estava assustado, pulou da moto. Segundo a Vanessa, estava tudo tranquilo quando o Davi foi tomar café da manhã com ela. Eles conversaram, ele não demonstrou nervosismo, nem disse que era ameaçado por alguém. Por isso, ela nem podia imaginar o que estaria prestes a acontecer. O Davi saiu da casa da mãe e voltou para a casa dele. As testemunhas viram quando o Davi entrou em casa, então parecia tudo normal. As horas se passaram, até que por volta das 10 horas da noite, o amigo chegou aqui na casa, ele estava de moto. Então ele foi lá na porta e chamou o Davi. Como de costume, os dois saíram juntos na moto. Como os dois haviam terminado os relacionamentos, estavam solteiros, então eles saíam para curtir a noite. Mas foi a partir do momento em que o Davi subiu na garupa da moto do amigo que todo o mistério que envolve o desaparecimento e morte dele aconteceu. Ele disse que estava andando de moto com meu filho e, de repente, meu filho se assustou vendo uma viatura bem ao longe e pulou da moto e se embrenhou no meio do mato. É isso que ele me contou. Essa versão foi dada no depoimento na delegacia e ele contou várias vezes a mesma coisa. Segundo Vanessa, a amizade entre eles era recente. Ela nem sequer sabe onde mora esse amigo.
diante do depoimento que ele deu na delegacia, o meu filho, segundo ele, estava envolvido em coisas muito graves, entendeu? E eu fiquei tão surpresa quanto ele, assim. Na verdade, o Vitor conheceu o meu filho agora, hoje está fazendo um mês. São amigos recentes? Recente. Só que, segundo o Vitor, o meu filho que falou pro Vitor as coisas que estava envolvido. Eu não sei. Vanessa só falou com esse amigo depois que sentiu a falta do filho. O amigo, que também é menor, foi chamado na delegacia e deu uma versão que deixou Vanessa desconfiada. Não sei por que mataram meu filho. Talvez pode ter matado ele porque ele fez alguma coisa errada. Pode ter matado ele por briga, por vingança, É tanta informação, eu não sei precisar, não sei dizer. Eu simplesmente não sei. Ele disse que Davi sumiu na sexta, mas uma testemunha afirmou que viu o jovem no sábado. A Vanessa acredita sim que o Davi estava na porta de casa no sábado, ou seja, um dia depois de sair daqui com um amigo de moto. Por quê? A testemunha que viu Davi no sábado é amiga da família. Então ela diz que o jovem estava aqui nessa escadaria junto com outro homem, que não é o amigo que ele saiu na sexta-feira. Até agora, a família não sabe quem é este homem que estava ao lado do Davi. Mas a Vanessa não descarta que possa ser uma pessoa que estaria diretamente ligada à morte do jovem, já que foi vista com ele aqui na porta antes dele sumir. Por isso, para a família, está difícil entender como o Davi foi assassinado. O amigo contou para a polícia e para a família que depois de pegar o Davi na casa, eles começaram a andar de moto aqui pelo bairro. Ele disse que ao passar aqui por essa estrada, os dois se assustaram quando viram uma viatura vindo ali de baixo. Ele contou que nessa hora, o Davi se jogou da moto, porque ele estava sem capacete e o amigo não tinha permissão para dirigir. Então o Davi se jogou da moto e saiu cambaleando aqui para esse matagal, isso de acordo com o amigo. O amigo confirma que no dia seguinte voltou aqui e encontrou o boné do Davi. Foi aí que ele decidiu entregar para o irmão dele. Depois disso, ele não viu mais o jovem. Essa foi a versão contada por ele. Por isso, depois que a mãe registrou o boletim de ocorrência, ela informou à polícia que o Davi poderia estar aqui. Ela chegou a receber ligações de que o corpo do filho estava no local. Então todas as buscas se concentraram para cá. A gente percebe que é uma área extensa. Então vieram cães farejadores, polícia militar, bombeiros, enfim. Todos fizeram buscas atrás do Davi. A família vinha de madrugada, gritava pelo nome dele, tentando de todas as formas descobrir o que havia acontecido. Mas não deu certo, nada foi encontrado, nem mesmo uma peça de roupa. Somente, de acordo com o amigo, o boné, que ele já havia entregado para o irmão do Davi. Por isso, a polícia descartou que o Davi estivesse aqui nesse local. Diz para a família que as buscas iriam continuar e mesmo a mãe recebendo várias denúncias, ela sabia que a resposta estava aqui por essa região. Só que dias depois viria a informação que a Vanessa não esperava. O Davi já estava morto. Todos esses dias, desde de sábado, procurando meu filho, entramos dentro do mato. Muita gente fazendo ligação anônima, falando que ele estava no mato, e a gente assistindo no mato, indo no mato. Fomos com a Polícia Civil, fomos com a PM, com os canil, e não encontrou nem vestígio de nada. O boletim de ocorrência foi registrado. O único depoimento até então era do amigo. Ele falou sobre uma ameaça que Davi teria sofrido. Para mim, o meu filho nunca falou nada. Nada. Eu até perguntei no telefone, Vitor, mas você estava fugindo de alguma coisa? Para o meu filho se embrenhar no meio do mato, desesperado? Não, a gente estava dando apenas uma volta de moto. E ele falou para o Vitor, então, que estava sendo ameaçado? Que estava sendo ameaçado. Eu não sabia que meu filho estava sendo ameaçado. Ninguém nunca entrou em contato comigo para me cobrar dinheiro de droga, dinheiro de nada. Ninguém nunca me falou nada. Mas a resposta chegou da pior forma. O tempo todo a família procurou aqui, mas a resposta estava aí, do outro lado da rua. A família não imaginava, mas estava bem próxima do corpo do Davi. Um homem que mora aqui na região, que é cuidador de cavalos, estava passando aqui por esse matagal quando encontrou o corpo. A gente vai tentar se aproximar, por quê? Existe um casarão abandonado aqui,
De acordo com a polícia, é um local onde usuários de droga frequentam, por isso que fica totalmente abandonado. O homem que encontrou o corpo disse que estava passando aqui por esse local e sentiu um cheiro forte. Então ele decidiu ir até o final para ver o que estava acontecendo. Foi aí que ele acabou encontrando um corpo. Claro que ele não conseguiu reconhecer assim na hora, por quê? Estava em estado avançado de decomposição. Então ele não fazia ideia de quem era, ficou muito assustado, porque ali ele teve certeza de que era um corpo, de que era uma pessoa. Estava com uma jaqueta preta, uma calça jeans. Pelo rosto não dava para reconhecer, mas ele decidiu na mesma hora ligar para a polícia. Os policiais vieram para cá, vieram para o local para identificar a pessoa, enfim, saber o que estava acontecendo. A gente vai tentar explicar como é que estava. O corpo estava exatamente aqui, ó, bem ao lado do casarão abandonado. Então, não estava enterrado. Então, quem passasse por aqui conseguiria ver o corpo. Corpo esticado, estava com a jaqueta preta, a calça jeans, sem o boné. Então, pelo rosto era impossível reconhecer. Não tinha nenhum pertence em volta do corpo. Então, por isso que a polícia não conseguiu identificar de imediato. A perícia foi chamada. Quando os peritos chegaram aqui, eles foram analisar o corpo da vítima. No bolso da calça, esse bolso aqui de trás, eles encontraram um documento. Foi aí que eles tiveram a certeza de que era o Davi. Era o RG do Davi. A mãe dele foi informada na mesma hora. A família veio para cá. A dificuldade foi por quê? Era noite, praticamente madrugada. Então eles vieram com lanterna, iluminando. A mãe não pôde fazer o reconhecimento de imediato, porque não dava mesmo. Só que a polícia passou algumas informações para a família de que, possivelmente, foi uma morte violenta. Ele teria sido espancado. A causa mesmo da morte ainda não foi revelada, somente os exames irão revelar. Mas da forma em que ele foi encontrado, a família acredita sim que ele sofreu muita violência, de que ele apanhou muito aqui nesse local. Mas a polícia não acredita que isso possa ter acontecido aqui. Muito possivelmente, de acordo com o delegado, o corpo foi apenas desovado e com tanta pressa que o assassino tinha, ele deixou o corpo e saiu. Então não teve nem o trabalho de enterrar. Ele sabia que em breve alguém iria encontrar o Davi. O que a família se pergunta é, por que ele veio parar aqui? E as datas não estão batendo. Então se ele correu para o meio do mato, do outro lado da rodovia, como o amigo disse, por que no sábado ele estava em casa e quem era aquele homem que estava com ele? Será que é o mesmo homem que matou o jovem e deixou o corpo aqui? Escolheu esse local, um casarão abandonado? Porque testemunhas não iriam presenciar nada, ainda mais se aconteceu na madrugada. E a perícia aponta que, pelo estado em que o corpo foi encontrado, a morte teria acontecido de sexta para sábado, ou seja, na data em que ele desapareceu. Se ele na sexta-feira saiu com um amigo e no sábado foi visto na porta de casa, então, de acordo com o delegado, a morte pode ter acontecido sim naquele sábado, na noite de sábado em que ele foi visto na porta de casa. Aqui, como vocês podem ver, é um local totalmente abandonado, tem muito lixo, é muito entulho, não tem testemunhas. Então, para a polícia fica difícil saber o que realmente aconteceu, porque não há câmeras de segurança, nada que possa ajudar nessa investigação. Então é um local totalmente isolado. E de acordo com os policiais aqui da região, não é a primeira vez que um corpo é encontrado aqui. Já aconteceu um caso parecido, um caso de vingança, e que o corpo foi deixado nesse local porque certamente seria difícil alguma testemunha presenciar o crime. Então, no caso da morte do Davi, a polícia tem a certeza de que o assassino tomou todo o cuidado para não ser flagrado. E mais, ele conhecia o local. Ele sabia que aqui dificilmente alguém iria presenciar o crime. O que a polícia agora quer mapear é saber direitinho como eles vieram parar aqui. Agora, o delegado acredita que o assassino não agiu sozinho. Mais uma pessoa teria participado, pelo menos mais uma.
porque sozinho não conseguiria arrastar o Davi até esse local. Apesar de ter 16 anos, o Davi, ele era alto. Então, de acordo com a mãe, ele ia lutar para sobreviver. Ele não ia se entregar tão facilmente. Ou a pessoa que trouxe ele aqui veio acompanhada de alguém, ou ele veio com essa pessoa porque confiava nela. Essa pessoa conseguiu trazer porque, enfim, deve ter falado algo para o Davi. Ele não teria imaginado que seria assassinado. Agora, o que mais choca a família é que o tempo todo ali do outro lado, eles procuravam por ele. Tinham a esperança de encontrá-lo com vida, ao menos uma pista, e a mãe mal sabia que era só atravessar a rua. Ela iria se deparar com o corpo do filho. Por isso a Vanessa está tão abalada. Ela não esperava receber essa notícia. Não esperava que depois de tomar café com o filho naquele dia, o próximo encontro seria aqui, com o corpo dele no matagal. Vanessa acredita que o filho, por medo, escondeu dela o que estava acontecendo. Você acha que talvez seu filho, por isso, tinha um pouco de receio de falar pra você? De talvez avisar pra você que estava sendo ameaçado, tudo? Porque ele sabe o seu jeito de criar ele, né? Talvez ele tivesse medo, não sei. Meu filho, as poucas vezes que a gente se relacionava, ele sempre era muito carinhoso. De acordo com a Vanessa, o Davi sempre quis ser independente. Então, aos 16 anos, ele pediu para a mãe para morar sozinho. A Vanessa sempre saiu para trabalhar muito cedo, voltava no final da tarde, então pouco via o filho. Ela acabou deixando ele morar sozinho. Então, ele veio morar numa casinha aqui nesse corredor. Fica a poucos metros da casa em que a Vanessa mora. Os dois se viam quase todos os dias. De acordo com ela, o Davi sempre foi um bom filho. Eles conversavam, ele era muito carinhoso com ela. Porém, para evitar que a Vanessa ficasse preocupada, ele acabava não passando algumas coisas que aconteciam com ele, que ela ficou sabendo só agora, que o corpo dele foi encontrado. Por isso, a Vanessa acredita que tem muita coisa ainda que precisa ser revelada. Coisas que talvez aconteciam aqui, na casa onde ele morava sozinho. A Vanessa contou que o Davi namorava e há pouco tempo terminou esse relacionamento. Antes disso, ele até tentou morar com a namorada e não deu certo. Então, ela não descarta que o que tem acontecido com ele possa também ter envolvimento com alguma mulher, já que o Davi sempre se envolveu com mulheres aqui do bairro, enfim. Ele chamava a atenção por onde passava, de acordo com ela. A família agora tenta descobrir o porquê de tudo. O fato é que Vanessa não sabe mais o que fazer. Ela lembra da última vez em que esteve com o filho. Lembra de todos os momentos deles juntos, onde o Davi sempre a abraçava, fazia planos. E agora a casa fica vazia, como também o coração dessa mãe. A polícia irá ouvir pessoas próximas a Davi para saber por qual motivo ele vinha sendo ameaçado. E como é que ele era como filho para você? Meu filho era tudo maravilhoso, carinhoso, prestativo. Aqui no bairro, todo mundo aqui conhece ele. Ele foi criado aqui nesse bairro, todo mundo sabe. Menino carinhoso com a família inteira. Nunca me respondeu. Nunca, sabe, sempre, tudo que a gente pedia ele sempre fez. Não sei nem o que pensar mais. Com a confirmação da morte, agora resta para a Vanessa encontrar os responsáveis pelo assassinato do filho. Ela não vai desistir, mesmo sabendo que será difícil encontrar força. A morte é um ponto final, né? Nunca mais vou ver meu filho na vida. Nunca mais. Meu filho só tinha 16 anos. Eu daria minha vida para ele viver mais. Eu daria minha vida. Eu lamento muito por essa senhora, que Deus possa dar sabedoria sobre como lidar nesse momento tão difícil. A gente vai seguir acompanhando a investigação sobre a morte do Kildare Davi.